Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas e a luta ambiental do podcast do blog do Frederico. Eu faço esse manifesto às 21 horas e 14 minutos do dia 26 de outubro. Como todos ou muitos têm acompanhado, eu tenho feito uma série de podcasts sobre a disputa presidencial do segundo turno, claramente dando a conotação sobre o contexto local de Bom Jesus de Itabapoana. A que nível as ações de um presidente da República refletem aqui em Bom Jesus de Itabapoana, na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu fiz comparativos do que os governos petistas fizeram e o governo bolsonarista não fez. Fiz várias abordagens, inclusive me lembrei Carlos Garcia se filiando ao PT para vencer as eleições de 2004. E mediante a todo exposto, até o momento, tudo que eu apresentei já seria o suficiente para eu vir aqui a público e declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva, como estou fazendo agora, depois de avaliar que a disputa tende a ser acirrada. Obviamente que eu não posso me negligenciar de não votar, anular ou votar em branco nesse processo, porque Bolsonaro não é uma opção. Por tudo que eu já mostrei até aqui no momento, pelo festival de mentiras, pela falta de respeito com a Igreja Católica, enfim, um festival de bizarrices que aconteceu nesse segundo turno. Mas eu vou apresentar agora o último dessa série de podcasts sobre as eleições presidenciais que consumam o meu voto no 13, no domingo, no Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente no segundo turno, que é a defesa do Rio Itabapoana, no qual todos acompanham muito intensamente desde 2020 a grande mobilização que toda a sociedade empreendeu na defesa do Rio contra a instalação de novas PCHs. Obtivemos grandes avanços, mas temos muitos outros problemas. E é público e notório que o governo Bolsonaro ele é contra a preservação ambiental. Para vocês terem uma ideia, todos sabem que Bolsonaro, o discurso dele estimula a prática do garimpo no Brasil. E ao mesmo tempo que o discurso dele estimula a prática do garimpo, na esfera governamental ele desmantelou todo o aparato de fiscalização do IBAMA. Procure saber com os moradores de Barra do Pirapitinga, Calheiros, Rosal ou de Pirapitinga, menos Pirapitinga, mais Calheiros, Barra, Rosal e Barra do Pirapitinga, sobre a frequência com que havia as fiscalizações do IBAMA na região, pelo menos 2 vezes por ano até 2018, e que desapareceu. Não tem mais fiscalização, não existe mais ações do IBAMA. Para vocês terem ideia, o garimpo chegou em Bom Jesus no final de 2021, na virada de 2021 para 2022. Eu milito na defesa do Rio Itabapoana há 11 anos. E desde quando a prática do garimpo, que era liberada no Rio Itabapoana até meados dos anos 80, foi proibida por lei, seja lei estadual ou federal, nunca mais aconteceu. Eu nunca vi. Eu vi toda sorte de agressões contra o Rio Itabapoana. Agressões e omissões, mas jamais garimpo de ouro. A gente tem extração de areia, a exploração de recursos minerais. Agora o garimpo é muito sério. E eu quero falar para você, eleitor, que pensa em votar no Bolsonaro ou que está convicto em votar no Bolsonaro, você está atentando contra a própria água que você consome, contra os peixes que você consome, a água que você usa para tomar banho, para lavar os alimentos. Porque Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte são os únicos dos 18 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Itabapoana que precisam do Rio Itabapoana, que se abastecem do Rio Itabapoana. E somente neste ano de 2022, no primeiro semestre, tivemos 2 ocorrências de garimpo aqui no Rio Itabapoana, a 3 quilômetros do centro das 2 Bom Jesus. Uma debelada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no início do ano, e outra mais próximo do meio do ano, reprimida pela Polícia Ambiental Militar do Estado do Espírito Santo.
É possível que nesse momento que eu esteja gravando esse podcast tenha alguma balsa garimpando ouro e jogando mercúrio no rio. E qual a perspectiva de um governo Bolsonaro conter esse avanço dos garimpeiros, onde já tivemos também ocorrência em Guaçuí, no Rio Viado, no Rio Carangola em Natividade? Está infestado de garimpeiros na região. E vocês acham que o governo Bolsonaro vai ser factível combater isso? Lógico que não. É o futuro de Bom Jesus. É o futuro tanto da sobrevivência humana, como do futuro do desenvolvimento econômico sustentável através do turismo. Como é que vamos atrair turistas no Rio de Bom Jesus com o rio impregnado de mercúrio e cheio de balsa de garimpo? Com o governo Lula isso não vai acontecer, como não aconteceu. E no mais a gente tem interlocução com ele, para eliminar de vez com o processo das PCHs. Vamos falar de PCHs agora. A PCH Bom Jesus, que eu constantemente venho alertando que ela está na iminência de ser liberada, autorizada para construção. Vocês estão vendo essas 5 figuras que estão na imagem desse podcast. O deputado Sóstenes e mais 4 personagens da política de Bom Jesus Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Esses 4 são os principais lobistas, os interessados no momento pela instalação da PCH Bom Jesus. E eu trago novidades, informações atualizadas do que está acontecendo em Brasília. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que tem muitas fontes, muitos amigos nos gabinetes do poder de Brasília, até no Ministério do Meio Ambiente. E ele relata o seguinte, que o que está acontecendo lá no processo de licenciamento da PCH Bom Jesus, segundo ele me informou, é que o corpo técnico do IBAMA, os servidores de carreira, que tem compromisso com a legalidade, eles se manifestaram contra a licença de instalação. Inclusive baseado na lei de 2009, de autoria do então vereador Heraldo Salô de Rezende, criando a área de proteção ambiental da Cachoeira Santa Rosa. E, por outro lado, tem servidores com cargo de chefia, gente indicada pelo presidente Bolsonaro, não sei se é servidor de carreira ou não, que está forçando a barra para seguir com o processo em frente. Fora das 4 linhas da Constituição. É o servidor de carreira defendendo o interesse da sociedade bojesuense, que foi manifestado em forma de lei, e o governo Bolsonaro atuando em favor do lobby. Carlos Portinho é o líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele esteve no primeiro semestre aqui em Bom Jesus Itabapoana e também lá no Rio Life Instituto. Na ocasião, foram os vereadores, prefeitos, secretários. Eu tenho um vídeo desse encontro e vou disponibilizar também o link desse vídeo. E o vereador Léo Chambon, na ocasião, entregou aquele projeto de lei fajuto do tombamento dos patrimônios naturais do Rio Itabapoana. E o senador Carlos Portinho se comprometeu a lutar pelo fim do licenciamento. Se ele comprometeu em lutar pela preservação do Itabapoana, ele, por óbvio, deveria se articular para eliminar o licenciamento lá em Brasília. Mas mesmo que essa lei que o Léo Chambon entregou para ele seja fajuta, conforme eu sempre falei que fosse, que era, o corpo técnico do IBAMA dava argumentos de sobra para o senador Carlos Portinho. E ele não foi lá, não moveu uma palha para nos ajudar. Assim como esse deputado Sóstenes, que é o cupincha do Malafaia, cupincha de Bolsonaro, esse Sóstenes, é o líder da bancada evangélica. Talvez seja o deputado que tenha mais influência do governo Bolsonaro, é esse Sóstenes. E no final de julho e no começo de agosto, ele esteve lá com o Sávio Saboia no Rio Life Instituto para almoçar. E o Sávio Saboia não conta para o Sóstenes toda essa história de luta de preservação do Rio Itabapoana contra a PCHs. Não deve ter nem levado o Sóstenes para conhecer a Cachoeira da Fumaça. Quanto mais falar sobre Cachoeira Santa Rosa e Cachoeira do Alceste. Porque Sávio Saboia é um traidor do povo de Bom Jesus Itabapoana, dos interesses do Bom Jesus Itabapoana. Fala, Savinho, no seu Facebook a fantasia
da sua parceria e amizade com Diogo Bueno. Fala para todo mundo aí quem é Diogo Bueno, Sávio Saboia. Por que você não intercede junto com Sóstenes, Sávio Saboia, pelo fim desse processo junto ao IBAMA? Porque você é lobista. A sua assinatura está na ata da reunião de 2013, concordando com a instalação das duas PCHs. Por mais que a sua demagogia tente dizer que não, mas você é um lobista da PCH. O presidente da Câmara de Bom Jesus do Norte é o principal articulador hoje. E o casal Bonnie e Clyde, que deram a recuada, mas estão sempre na espreita, articulando nas sombras. Não por acaso, todos esses 4 personagens apoiam efusivamente o presidente Bolsonaro. Porque eles sabem que com a eleição do Bolsonaro, o processo da PCH Bom Jesus deslancha, e até sou capaz de alertar que a Cachoeira da Fumaça volta a entrar na mira de risco. Então por que votar em Bolsonaro? Não tem como. Bolsonaro não é uma opção para quem é de Bom Jesus do Itabapoana. Mesmo que o número de eleitores de Bom Jesus do Itabapoana seja insignificante a nível Brasil, mas a gente dando uma resposta nas urnas contra o Bolsonaro, na defesa do Rio Itabapoana, a gente ganha mais esse registro para continuar na luta. Porque, confirmando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, eu e muitos outros personagens aqui de Bom Jesus do Itabapoana terá meio de interlocução com o governo federal para resolver isso de maneira definitiva. Acabar com essa pauta desgastante para a sociedade bojesuense, no qual esses 4 traidores aqui insistem em mantê-la de pé. Por isso, fora Bolsonaro.